Olá, gente, sou Alessandro Marlos e vou falar um tema interessante aqui. As Forças Armadas têm condição de governar o Brasil? Bom, eu não vou nem falar do aspecto legal. Não, legalmente não tem. Mas vamos supor que eles resolvessem governar o Brasil mais uma vez. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre as Forças Armadas. Como é que elas funcionam? Forças Armadas, elas sobrevivem de impostos, tá? Elas não produzem dinheiro. É o Estado que banca. Nós bancamos. Em 2015, as Forças Armadas receberam 25 bilhões de dólares, tá? Em termos numéricos, nós temos um investimento, é o 15º país do mundo em investimento em Forças Armadas. É isso aí. Nosso investimento com as Forças Armadas é altíssimo, tá? Somos o 11º do mundo. Também temos uma extensão territorial gigante, não é isso? Agora, em termos de eficiência... Bom, o nosso investimento é maior do que de Israel, por exemplo. Israel é complicado, Israel está sempre em guerra. Então nós não poderíamos dar um mole de ter as Forças Armadas inferior a Israel. E temos. Vamos lá, e agora em termos de eficiência e prontidão, nossos 321 mil homens não têm uma prontidão eficiente, não é considerado umas Forças Armadas eficientes. A gente já cai lá para 20º do mundo, mesmo tendo aí um orçamento em 11º do mundo, a gente já cai lá para 20º, a gente fica atrás até do Egito. Vamos entender o que significa ficar atrás do Egito e Indonésia em termos de eficiência das Forças Armadas. Bom, o Egito ele tem que tomar cuidado realmente com as suas Forças Armadas, tá? Ele está ali muito próximo de Israel, já tiveram conflitos sangrentos, e depois de uma jogada política muito bem costurada, fizeram a paz com Israel. Mas eles precisam tomar cuidado. Vamos lá, vamos examinar as nossas Forças Armadas aí. Bom, nossas Forças Armadas, elas têm alguns problemas estruturantes, tá? Mais de 60% do nosso investimento nas Forças Armadas é mal aplicado. É usado apenas para pagamento de aposentadoria, né? Eles têm uma aposentadoria especial, até porque eles não têm hora extra nem nada, né? É compreensível. Só que 60% pagando para pensionista significa que muito pouco resta para equipamento. Então nossas Forças Armadas não são bem aparelhadas, infelizmente. Isso é muito ruim. A Rússia, União Soviética, sofreu muito na guerra com a nossa amiga Alemanha de Hitler. Bom, na batalha de Kursk, uma coisa assim. Os tanques russos eram muito obsoletos. Então, a cada 4 tanques russos, um tanque alemão era abatido. Até porque somente um tanque russo, entre um batalhão, entre uma coletânea de 10, tinha rádio. Os alemães perceberam, começaram a destruir os tanques da batalha que tinham rádio. Os outros todos ficavam igual baratas tontas e eram facilmente eliminados. Então, onde eu quero chegar com isso? Tecnologia é muito importante nas Forças Armadas. Nossas Forças Armadas não têm uma tecnologia eficiente. A nossa Marinha, infelizmente, ela fez uma mediocridade chamada Porta-Aviões São Paulo. Em 14 anos, somente 3 ou 4 meses no mar. Explodiu uma caldeira, matou gente. Olha, o almirante que acolheu essa solicitação de aquisição do São Paulo, ele precisa ser punido. Muitas pessoas nas Forças Armadas precisam ser punidas e nós não temos peito para isso. A nossa Marinha tinha que investir em submarino. O porta-aviões é um monstro que precisa de uma escolta gigantesca. Porta-aviões, ele é usado para além fronteira, para ataque, tá certo? Tanto é que na Guerra das Malvinas, a Argentina tinha um porta-aviões e ele não foi. Ele ia ser afundado pelos submarinos ingleses. Então a gente, ao invés de investir em submarino, foi fazer conto do vigário, comprar o porta-aviões sucateado da França. Um erro do governo FHC, um erro crasso. Faltou um homem lá, um almirante homem, dizer: que porra é essa, cara? Não comprar esse lixo, não. Nosso presidente Lula, que está hoje preso aí, sabe-se lá Deus sob que condições, fez o ProSub, que era a implantação de submarinos para a nossa Marinha. Nossa Marinha precisa de submarinos. Aí veio o nosso golpe de Estado e sucateou o nosso projeto. Dizem que a gente tem a tecnologia do reator nuclear,
do submarino nuclear. Mas nós não temos a tecnologia do casco desse submarino. A gente precisou da França para isso. Fizemos um convênio muito bom e hoje só temos 6 submarinos a diesel. E a gente está aí num projeto para lançar outros submarinos ao mar. Então a nossa marinha, infelizmente, já deixou a desejar. Nossos pensionistas está deixando a desejar um investimento que deveria ser majoritariamente em equipamento e treinamento de tropa. Nós estamos investindo errado. Os outros países do mundo não fazem isso. Outro erro grave das Forças Armadas: não treinam os seus reservistas. Você sabe que os Estados Unidos, a quem muita gente puxa o saco, tem uma reserva forte. Nós temos aí uma demanda de mais de 1 milhão de homens na reserva ao ano. A gente não treina os nossos reservistas. No momento de guerra, nós estamos muito complicados. Até a gente treinar essa rapaziada que não sabe nem onde está. Eu fui oficial do Exército. Sabe, depois de 20 anos, sabe quantas vezes o Exército me chamou? 0. Uma associação de oficiais da reserva me chamou para fazer um desfile há alguns anos atrás. Eu já com 40 e tantos anos, já desmobilizado. Errado. Se as Forças Armadas querem ser eficientes, tem que parar com esse estigma que tem boa parte dos oficiais de carreira, que é de subvalorizar, desvalorizar os oficiais da reserva. A reserva não pode isso. Está faltando dinheiro, diminui o número de conscritos, diminui o número de oficiais porque estão entrando, e valoriza a reserva. Treina a reserva. Faz um exército de verdade. Nós não temos essa cultura, não. Infelizmente, só recentemente Dilma Rousseff acabou com a mamata das pensionistas, as mulheres filhas de oficiais mortos, que continuam recebendo pensão até casar. Vai ganhar pensão o resto da vida. Só agora que foi feito isso, vai ter efeito prático, sabe-se lá Deus daqui a quantos anos. Vai ter Proença, mais uma dessas, que recebe pensão de milico, para acabar com isso. Mas é preciso ter peito para falar, é preciso ter peito para fazer. Outra bola fora das nossas Forças Armadas. O oficial, ele se aposenta, ele bota o pijaminha, ele volta com uma coisa chamada vampiro. Quer dizer, se ele já está aposentado, para que ele está voltando como vampiro? Pode, cara. Não pode voltar, acabou seu tempo, meu irmão. Vai para casa. Você não vai ser chamado de novo para você ganhar outro salário. Precisa parar com isso. Não temos infraestrutura para aguentar mais isso. Ou a gente tem uma reforma séria e eles se aposentam mais tarde ainda, porque a sociedade mudou. Hoje um homem de 60 anos segura um fuzil com facilidade, amigão. E muita facilidade. Segura sim. A sociedade mudou. Ou as Forças Armadas, se tem o amor próprio, esse negócio de Brasil acima de tudo, desde que meu salário esteja caindo na conta, é muito fácil. Tem que acabar com isso. É Brasil acima de tudo, mesmo que o meu salário não caia em dia. Nós temos isso aí. Vai, experimenta botar o salário deles atrasado para você ver a merda que vai dar. É isso. Então nossas Forças Armadas têm que fazer uma análise crítica. Nosso exército, ele é obsoleto. De todas as forças, ele está obsoleto, sim senhor. Muito obsoleto. Nós temos aí o Chile bem aparelhado. O Chile tem inimigos na sua fronteira, né? Tem inimigos sérios ali. Nós não temos ainda. Nosso inimigo, que a gente não se dá muito bem, é a Argentina. Não tem exército ali. É nossa sorte. Nossa força aérea é muito inferior à força aérea da Venezuela. E dependendo do governo da Venezuela, nós não somos mais amigos. Tem que tomar cuidado. Eles têm o Sukhoi russo e o F-15. Nós agora estamos tentando investir no Gripen, que vai ser pronto lá, sabe lá Deus quando. Muita gente polemizou, olha, porra, a gente precisa de Super Tucano financiado, usando o Embraer. Bom, não se sabe ainda. Eu sou favorável a termos uns caças bem desenvolvidos com a tecnologia aqui, sim. Sou a favor da tecnologia nacional, sim. A nossa amiga Venezuela aí tem caças muito superiores ao nosso. Nós temos aí os antigos caças F-5 de 35 anos atrás. Vou verificar, se eu tiver errado eu vou corrigir aqui, tá? Mas são caças de 35 anos, apesar de modernizados, são muito antigos. A gente não tem frente na Força Aérea não, tá? Infelizmente, nossa Força Aérea está defasada e vamos esperar em mais uns 10 anos ainda para dar aquele respiro, tá? Então o nosso exército tem uma frota terrestre perigosamente defasada. Já falei o exemplo da Segunda Guerra,
em que os russos só não perderam porque as suas empresas bélicas pesadas estavam muito atrás do fronte e tinham dinheiro dos norte-americanos para ficar substituindo as unidades perdidas. E Stalin tinha um problema na cabeça, ele não tinha amor à vida humana não. Ele lançava os caras para morrer mesmo, que se dane, tá? A gente não tem muito essa cultura aqui não. Nosso exército está perigosamente defasado. Então o dinheiro tem, amigão. Nós somos o 11º investimento. Então primeiro as nossas forças armadas precisam ter essa consciência do seu próprio erro. Nossa marinha não defende a nossa costa. A nossa marinha não consegue defender a Baía de Guanabara. Infelizmente. Então, primeiro as Forças Armadas precisam usar os recursos que tem, aprender a usar os recursos que tem. Aprende a usar os recursos que tem, aí sim você dá um exemplo para o Brasil. As Forças Armadas não estão dando um exemplo para o Brasil. Infelizmente, não estão. Eu amo o Exército. Ninguém pode dizer que eu não amo. Eu amo o Exército. Mas eu preciso expor a minha opinião. A minha opinião é essa: as Forças Armadas precisam dar o exemplo e não estão dando. Nenhuma entidade, nem o Executivo, nem o Legislativo, nenhuma entidade no Brasil está dando exemplo, tá? Não estamos dando exemplo, infelizmente não estamos dando o exemplo. Então, se você quer me perguntar se as Forças Armadas têm condição de gerir um país, a resposta é não. Porque não deu a resposta para a sociedade que ela precisa dar. Não adianta fazer estratégia de marketing para elevar as Forças Armadas, para quiçá haver um golpe e as Forças Armadas voltarem a governar o país pessimamente como governaram por 21 anos. Pessimamente. A gente tinha uma economia forte, entregou uma economia enfraquecida, abaixávamos as calças para os americanos o tempo todo, voltamos a fazer isso. E se a gente continuar acreditando em engodo e em fantasia, a gente só vai andar para trás. Vamos acordar, gente, vamos acordar, ó. Forças Armadas não têm competência para governar o Brasil. Forças Armadas precisam proteger as nossas fronteiras, dar um exemplo. Depois que eles derem um exemplo, aí sim a gente começa a pensar em outras coisas. Primeiro, Forças Armadas precisa defender o Brasil. Precisa fazer uma autocrítica, cortar da própria carne onde está errado. Vamos fazer isso não só com as Forças Armadas, mas com tudo. Gente, o voto é o único jeito de melhorar o Brasil. Vote certo. Não adianta criticar quem votou, quem ganhou. Quem ganhou, você dá o crédito e segue junto. Seja de direita, seja da esquerda. Para de palhaçada, curte esse vídeo, segue o nosso canal e vamos juntos. Abraço forte.